O Fórum de Debates de Santa Catarina. Apresentação: Renato Igor. Muito boa tarde, obrigado pela sua atenção. Dia bonito, hein? Dia bonito, céu claro, tempo bom, céu com poucas nuvens, sol brilhando aqui na ilha de Santa Catarina e um clima bem agradável. Obrigado pela sua atenção, boa tarde. Nós vamos até às 3 horas com Conversas Cruzadas, sempre trazendo temas de interesse público, como a retomada do crescimento econômico. É isso que nós estamos esperando já há bastante tempo. Pois bem, vivemos aí um clima ainda de muita incerteza, muitos indicadores já apontam que o pior já passou, mas ainda temos indicadores bem difíceis, alguns que já apresentam pequena melhora, mas ainda o desafio é gigantesco para a retomada do crescimento econômico. E hoje, dentro ainda do mercado de capitais, do mercado da nossa economia, enfim, nós temos a indústria formal da construção, um ponto forte da nossa economia. E em termos nacionais, no Brasil, para se ter uma ideia, em 2016, em função da crise e demissões e diversos outros fatores, mais de 40 mil imóveis foram devolvidos e os compradores tiveram que recorrer à justiça para receber parte do dinheiro de volta. Ponto. Esse aqui é um ponto de partida aqui para o nosso Conversas Cruzadas, que vai discutir como é que está o mercado imobiliário hoje e o que fazer nestas circunstâncias. 2h08, nós recebemos a Paula Farias, que é advogada especializada em direito imobiliário, e também o Ricardo Rosa, que é consultor de investimentos imobiliários. Estamos aguardando. Em instantes deve estar aqui conosco o presidente do Sistema Sinduscon, Sindicato da Indústria Formal da Construção Civil, o empresário Hélio Bairros. O telefone para você participar com perguntas, opiniões, WhatsApp CBN 991813800. Repetindo, WhatsApp CBN 991813800. Pessoal, obrigado aí pela presença de ambos hoje aqui conosco. Começo com a Paula. Paula, bom, esse dado aqui é nacional. 40 mil imóveis, né, devolvidos. Aqui em Santa Catarina, o cenário ele é diferente? Não é diferente, infelizmente. Segue a mesma linha do cenário nacional. Inclusive, um novo dado agora de 2017 mostra que aumentou o número de pedidos de recuperação judicial e falência de construtoras em Santa Catarina. Foi tema de uma reportagem do Diário Catarinense. Exatamente. Inclusive. Então, o cenário em Santa Catarina não é diferente do cenário nacional. Diante dessa circunstância, qual é a orientação na hora da compra? Depois a gente fala o que acontece quando uma das partes está em dificuldade, seja a construtora, que é a situação pior, imagino, né? Imagina, todo mundo pagando em dia, ou grande parte pagando em dia, e a obra para pela metade. Aí é um drama terrível, né? Mas, enfim, como fazer, né, qual é o procedimento, né, justamente para o cidadão escolher bem, numa hora que não dá para errar, né? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, conhecer de quem ele está comprando o imóvel. Conhecer a construtora, conhecer a incorporadora. Ir atrás de informações, de certidões, seja na prefeitura, seja da justiça, tudo que possa resguardar o comprador dessa compra. E esse tipo de informação é fácil de ser obtida? No Google também se ajuda facilmente? No Google vai conseguir bastante coisa superficial. Ah, a gente sempre indica que procure um profissional da área, tá, para que possa juntar toda essa documentação e entregar um parecer para dizer se essa compra é segura ou não. Uma consultoria jurídica hoje em compra e venda, a gente fala praticamente de 15 a 20 certidões que são levantadas e que são entregues para o comprador. Então, certidões que trazem a segurança jurídica da compra e venda desse imóvel. Então, por isso que no Google nem sempre você não tem como encontrar essas certidões e baixá-las, né? Bom, nós estamos recebendo, começamos agora o programa também, a partir de agora, o empresário Hélio Bairros, que é o presidente do Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção Civil, que se junta a este time composto pela advogada Paula Farias, especialista em direito imobiliário, e ao consultor de investimentos imobiliários Ricardo Rosa. Presidente, obrigado pela sua atenção aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renato. É um prazer estar aqui mais uma vez comigo. Presidente, seguinte,
os números pararam de piorar? Já temos aí uma lenta recuperação? Como estamos, hein? O mercado para a produção de imóveis, Renato, não está favorável. Juros altos, o consumidor está pensando duas vezes em fazer um investimento, mas com o sinal da queda da Selic, dos juros, e a Caixa também, e os bancos disponibilizando crédito, nós estamos animados que no segundo semestre há uma sensível melhora no ambiente de negócio do setor imobiliário. Para a produção está ruim, mas está muito bom para o cliente. Quem quiser fazer compra, fazer um investimento, a hora é essa. Tem muita oferta, né? Eu diria que não é um exagero, como às vezes se comenta. Esse excessivo quantidade de oferta está mais na região São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui nós temos um patamar equilibrado e esses últimos 4 anos praticamente os lançamentos não ocorreram. Então o plano diretor, o 482, não produziu praticamente nada. Então o que tem são projetos pelo plano de 97, que estão ainda em fase de construção, terminando, e vamos aguardar o novo plano aí que foi disponibilizado ontem para ver como é que fica esse mercado. Inclusive agora, se não estou enganado, no próximo dia 15 vai ter a audiência final do plano diretor participativo em Florianópolis, que é muito importante também. Bom, a Paula falou agora há pouco, né, da reportagem que o nosso Diário Catarinense fez na última semana, mostrando aí a dificuldade financeira no mercado imobiliário e pedido de falência, inclusive, em construtoras. Importante nesse momento, imagino também, é buscar empresas de credibilidade, empresas que têm já um histórico na cidade, empresas que são ligadas ao sindicato formal do segmento, enfim, para não entrar na onda de nenhum aventureiro. Imagino que é por aí, né? É por aí, mas infelizmente a crise econômica, ela atingiu os dois lados, né? Sim. Tanto as empresas construtoras e incorporadoras, quanto os compradores, que com a perda do emprego ou perda do rendimento financeiro. E nessa reportagem, inclusive, mencionou algumas construtoras renomadas há anos no mercado em Florianópolis, mas que foi atingida por essa crise. Então, lógico que nós conhecemos a construtora, é muito bom, é um peso importante no momento da compra do imóvel, mas isso não garante que não teremos problemas lá na frente, né? Assim como o comprador não consegue garantir se vai perder o emprego ou não, sim, a diminuição no fluxo de caixa de uma construtora, grande ou pequena, acarreta na demora, uma maior demora na entrega do imóvel. Às vezes acontece um atraso de alguns meses ou até anos, então não é apenas o nome da empresa, da construtora, que deve ser levado em consideração. Eu me lembro, recentemente até, o Diário Catarinense fez uma reportagem, presidente Hélio, da Cristina Construções, né? E eu me lembro já de anos atrás do problema da Encol também. E ainda mais, imagino que isso hoje fica potencializado com a força das redes sociais. Porque se de repente, espalha-se um boato, não sei se a informação é verídica ou não, mas espalha-se um boato que, olha, de repente, a empresa tal está com dificuldade para continuar a tocar a obra. A obra parou. Pô, aquele que está em condições de pagar em dia, o vizinho dele, o colega dele, aquele que comprou também no mesmo imóvel, parou de pagar, ele deixa de pagar. E a partir que começa um efeito manada, a coisa complica, né? Se todos deixam de pagar, e se aquela empresa depende dessa prestação, né? Se não é financiamento bancário, enfim, mas se depende daquela prestação, do próprio caixa para tocar a obra, a coisa complica, né, presidente? Exatamente. Renato, às vezes o boato ele é mais grave claro, do que o próprio fato de uma recuperação judicial ou até a própria quebra da empresa, que é daí o dano extremo. De imagem, né? Aí é terrível. É ruim para a quebra de uma empresa, é ruim para o mercado, é ruim para o empresário, é ruim para os trabalhadores e pior ainda para aquele que adquiriu o seu imóvel e está aguardando para receber as chaves. Então nós temos essa preocupação bastante forte no sindicato, temos conversado bastante com os empresários, associados, empresas associadas, por isso a gente sempre alerta, procure a empresa, consulte o sindicato, faça uma avaliação, consulte advogados, tem fazer uma análise global de como anda a empresa, e felizmente as nossas empresas são empresas familiares,
que tem aqui a sua estrutura, sua história toda aqui na nossa cidade. É claro, como disse a doutora Paula, ninguém está livre de uma situação, de escapar de uma situação dessa, de ter que demitir, de ter que fazer cortes severos no seu orçamento, nos seus investimentos. E, infelizmente, algumas não resistiram à situação econômica e pediram recuperação judicial ou até mesmo pediram falência. Mas, Renato, o importante destacar é que essas empresas, hoje a exigência legal, ela impõe ao empresário, ao investidor, que faça um seguro de obra. É o caso agora dessa empresa que recentemente aí encerrou as suas atividades, foi acionado o seguro, há um atraso, mas o atraso, se ele tem que ser honrado, né? vai entregar o imóvel, o importante é isso, que o imóvel seja entregue. É legal. É exigência legal, você tem que ter um seguro, tem que ter seguro de obra. E o empresário não precisa, mesmo que não exigisse, os bancos exigem, o empresário também, ele deve tomar essa medida de proteção, porque ele também não sabe o dia de amanhã, o futuro. Até para preservar a sua própria imagem. Exatamente, né? Claro, exatamente. Então, pode passar por um momento difícil, momentâneo, mas o seguro garante a recuperação e a continuidade de próximos projetos e de próximos projetos. Com certeza. O seguro é a proteção da própria empresa, mas muito mais do consumidor que vai receber o seu imóvel, mesmo com atraso, mas importante que vai receber. Hoje, na obtenção de crédito nas instituições financeiras, o rigor está maior? Está maior. Tem-se pedido para os compradores alguns documentos a mais que comprovem a sua renda. Por conta de um crédito que estava muito fácil, e acabou gerando um efeito dominó. O crédito fácil acabou dando crédito para pessoas que não tinham condição de fazer os pagamentos, e isso se tornou inadimplente e retomada de imóvel e vira uma bola de neve. Mas sabe que eu tenho escutado muito relatos, né? Isso numa camada classe C e D, para tentativa da compra aí do primeiro imóvel, gente que está batendo na porta da Caixa, por exemplo, e não consegue o crédito, por questões assim, eu tive um relacionamento no passado, tive um primeiro casamento, aí tinha uma conta conjunta, e aí aquela conta, houve um débito, nós já pagamos, mas mesmo assim já resolvida aquela conta lá atrás, já resolvida aquela dívida, mesmo assim em função daquele problema não consegue mais. Eu tive um financiamento lá no passado e tal, estava no meu nome, eu me separei, mas depois eu quitei a dívida, mas mesmo assim não consegue abrir. Quer dizer, parece que o cerco tá mais forte, né? Tá mais difícil. Inclusive tem um dado dos últimos 3 meses de 2017. Teve uma queda de imóveis financiados de 14,4% se comparado com os 3 primeiros meses, não sei se até março ou abril, de 2016. Bom, mas aí imagino que não é só em função da dificuldade para obtenção do crédito, mas também... Claro. Também, né? Mas também por isso. Demissões e tal. Exemplo que a gente tinha Caixa Econômica, Banco do Brasil, utilizava o documento autônomo. Quando não se chegava à renda específica, a gente assinava um documento informando que era autônoma, que tinha rendimentos por fora, né? De alguma forma. Valia. E se chegava, valia. Então, hoje, não mais. Como o Ricardo colocou, tivemos diversos problemas de pessoas que não conseguiram honrar com o pagamento. E, ao ingressar com um pedido de rescisão por conta desse documento que foi assinado de forma irregular, e muitas vezes são pessoas humildes que não sabem o que estão fazendo, né? Infelizmente. Então, isso gerou uma dor de cabeça no próprio judiciário, também com construtores, compradores, o que fez com o banco parar de aceitar essa documentação. Tá, voltando àquele nosso assunto aqui de abertura do programa, que é a questão da devolução dos recursos investidos, no caso aí de desistência e tal. Como é que funciona a coisa? Quando a gente pensa em desistência, a gente pode falar quando há culpa da construtora, que envolve atraso na entrega do empreendimento ou defeito no empreendimento. Nesses casos, a devolução deve ser de 100% do valor já pago, devidamente corrigido. E quando não há culpa da construtora e há uma necessidade do comprador, seja por perda do emprego ou o rendimento da família diminuiu, essa retenção não tem uma legislação específica. No judiciário, ela gira em torno de 10% a 25% de retenção.
Raríssimos casos Quer dizer, chegam a piedade, 25%. 10 a 25%. Exatamente, que fica retido para a construtora. E o resto é devolvido. O resto deve ser devolvido. A prazo, isso é negociado? Judicialmente, numa única parcela. O que acontece, Renato? Difícil isso, é difícil. O que a gente coloca para os nossos clientes, e eu concordo com o presidente quando ele colocou, acredito que deve haver um interesse mútuo de negociação e de conversa. A crise atingiu os construtores também, como atinge os compradores. O comprador não pode simplesmente imaginar que vai rescindir os contratos, que a construtora vai ter todo o valor para disponibilizar imediatamente, porque a gente sabe que é uma empresa e não é assim que funciona, né? Então é importante que os compradores tenham isso em mente. Lógico que, então, muitas vezes os compradores ingressam diretamente na justiça com uma ação judicial e a construtora sequer sabe desse interesse de rescisão. Então, buscar a construtora, buscar um profissional, sim, porque eventualmente a construtora não devolve tudo aquilo que deveria, mas buscar um profissional visando, primeiramente, esse contato extrajudicial. Tentar conversar, chegar a um acordo. Pode não ser o 10 devolvido, mas quem sabe um 15, um 16, é melhor para todo mundo. Isso é bem a cara de uma sociedade doente que não se conversa, que busca o litígio antes de tentar uma negociação, né? Exatamente. Renato, a doutora Paula coloca essa questão com muita sensibilidade. O que nós temos visto? E também aqui a doutora Paula colocou, há um momento em que as pessoas, aproveitando do retorno do investimento no imóvel, saíram comprando. Sim. E chegou a crise e agora não tem, às vezes, condições de pagar. Mas, uma grande parte, são especuladores, que aproveitam do momento, da necessidade da empresa, no lançamento, que os preços estão mais atrativos, e agora querem o 100% como se fosse um investimento financeiro. O que a empresa tem de custo? Isso é fácil de provar. Sim. Primeiro, a comissão dos corretores, que é paga pela construtora. Sai do imóvel. Isso já é pacificado na justiça? A responsabilidade... Não, o pagamento da comissão é a construtora que faz. Sim. Segundo, os impostos daquilo que recebeu. Então não é justo, os 10, ou 15, ou 25% não cobre esses custos. Às vezes é o condomínio, porque quando o cliente, às vezes, pede a rescisão deste contrato, já decorreu mais de, às vezes, 1 ano, 2 anos da entrega do imóvel. E ele não obteve financiamento, tem qualquer problema, às vezes, do próprio emprego que ele perdeu, ou difícil conseguir o crédito para financiar o imóvel, ele pede a rescisão. Só que durante, às vezes, 1 ano ficou correndo o condomínio. A construtora ficou pagando. Então, esses custos básicos que são suportados e não são recuperados pela empresa, mesmo que ela retome o imóvel, ela vai pagar nova comissão, ela vai pagar novos impostos. Aquilo ali é passado. Não tem mais como recuperar esse débito. Então, que fosse a justiça, tivesse essa compreensão de que esses custos não podem ser suportados pela empresa, porque ela não vai ter essa recuperação. Sim. Não, a culpa aqui, claro, se for da empresa é uma situação, e se for por parte do consumidor, ele tem que é questão de razoabilidade nessa matéria. Então, o que a gente tem defendido, concordo com a doutora Paula, é a negociação. Ainda mais que nós estamos agora no momento de resgatando essa palavra de livre negociação para a gente se entender e evitar a judicialização, porque não se sabe quem vai ganhar. Pessoal, uma dúvida aqui. Quando o senhor falou aqui na comissão para o corretor que efetuou a venda, no caso, vendeu um imóvel de 700 mil, 1 milhão de reais, só que não se quitou esse imóvel ainda. A comissão é integral ou sobre o valor pago até o momento? Tem um parênteses. Como é que funciona me permite fazer um parênteses, presidente. O STJ se manifestou no segundo semestre do ano passado que a corretagem ela pode ser cobrada do comprador, então o construtor pode vir a cobrar. Acredito que a falha esteja no que a gente tem vivenciado no escritório em prever em contrato de promessa de compra e venda essa cobrança. Então, por conta de diversas ações de rescisão em que o comprador está solicitando também o valor de corretagem, o STJ se manifestou no sentido de que
pode o comprador ter que pagar esses 6%. Tá, mas isso não pode constar no contrato. Tem que constar em contrato. Tem que constar no contrato. Então, quando está ali R$200 mil valor total, tem que fazer constar 5 mil referente à corretagem por intermediação X. O que acontece, a gente tem visto, talvez por ser uma manifestação recente, existe essa falha no próprio contrato de promessa de compra e venda. Então, no momento da rescisão, a construtora fala, olha, a corretagem, o STJ já se manifestou e eu posso cobrar de você. Ok, mas no contrato não tem essa previsão. Então, fica uma observação para essa alteração do contrato, que é legal as construtoras cobrarem, mas desde que esteja previsto. A senhora tem razão. Só para reforçar o que a senhora está dizendo, essa ação, o Sinduscom aqui de Florianópolis fez parte, integrou com o amicus curiae, porque seria, se fosse uma outra decisão que estava se encaminhando, seria terrível para as construtoras e os consumidores teriam direito a uma recuperação aí absurda em termos financeiros. Nós alertamos, mas isso, como disse a doutora Ana Paula, é coisa de 2 meses que saiu essa nova interpretação, porque antes não se tinha segurança jurídica sobre quem pagava, então na dúvida ficava, o contrato não dizia que era o responsável pelo pagamento o cliente, ficava por conta da construtora. Agora sim, pode ser destacado no contrato, destacado com toda clareza, a cobrança, o pagamento, quem faz é o cliente, mas sai, a base de cálculo é o próprio valor do imóvel. Não é que o cliente está pagando um valor acima do valor de tabela vendido, menos a comissão, mas ele paga direto. Tá. Só a única coisa que faz é o pagamento direto, cliente corretor de imóveis. Tá, mas eu digo o seguinte aqui, como é que se dá, por exemplo, aqui a comissão, o imóvel não foi quitado ainda? E a comissão, ela é sobre o valor integral do imóvel? Regra, sim. E aí? Sim, porque a intermediação acaba no momento que eu assino o contrato. Então, se eu estou intermediando a venda Isso é um pepino, hein? Porque muitas vezes a comissão ela pode ser um valor superior, dependendo dos meses, né? Ele pagou. Ao que ele pagou até. Exato, muitas vezes, exatamente. O cara dá 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil de entrada, mas é um imóvel de 1 milhão. E aí... Aí a comissão é 50 mil reais. Por isso que tem que estar em contrato, né? Se estiver em contrato, fica mais fácil saber de quem cobrar, de quem não cobrar. Bom, vamos fazer o seguinte, tem muita gente participando aqui com dúvidas, opiniões, enfim. No WhatsApp CBN 991813800, nós vamos para o intervalo e até já. Na CBN Diário, Conversas Cruzadas. O Fórum de Debates de Santa Catarina. Forte Atacadista, bom negócio todo dia no atacado e varejo. Tudo para sua casa ou para o seu comércio. Toda quarta e quinta tem o melhor do hortifruti, sempre fresquinhos e selecionados. Pepino salada e batata doce, quilo 98 centavos. Pinhão, quilo 2,98. Leite condensado Piracanjuba TP 395 gramas, 2,49. Frango inteiro congelado Morgana, quilo 3,78. E tem a Forte do dia. Batata lavada, quilo 1,48. Ofertas válidas para essa quarta e quinta-feira. Vem pro Forte Atacadista. Aqui é mais barato. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo. Eu acho que tem que ouvir as pessoas. Precisa perguntar a opinião dos interessados. Tem que buscar o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou o novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros. Eu aprovo, o que me dá direito de escolher meu futuro. E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Repórter CBN. Oferecimento Construtora Zita. Construir bem é nossa arte. Quarta-feira, 3 de maio de 2017.
O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia, afirmou que os servidores públicos terão as mesmas regras de pensão dos demais trabalhadores. Segundo ele, as pensões do funcionalismo público não poderão ser menores do que um salário mínimo. O relator ainda manteve a exigência das idades mínimas para que servidores que ingressaram até 2003 tenham direito a se aposentar com o maior salário da carreira. Para os homens, a idade será de 65 anos e para mulheres, 62 anos. A entrada de dólares na economia brasileira no mês de abril superou a saída em 9 bilhões de dólares. No mesmo mês do ano passado, a chegada de dólares também superou a saída, mas em apenas 6 bilhões. No acumulado de janeiro a abril, a entrada de moeda estrangeira é superior à saída em 11 bilhões. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. O governo federal anunciou o envio de 100 homens da Força Nacional para o Rio de Janeiro. O estado também terá reforço no efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Um dos alvos será a rodovia Presidente Dutra, que tem altos índices de roubo de carga. A informação foi confirmada pelo ministro da Justiça, Osmar Serralho. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que está preocupado com o programa nuclear da Coreia do Norte. Segundo Yukiya Amano, todas as evidências indicam que o país está progredindo em seu programa atômico. Ele pediu que a comunidade internacional coopere com o objetivo de ter mais informações sobre as instalações nucleares coreanas. A Bolsa de Valores de São Paulo cai 1%, com 66.051 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,07%, cotado a R$ 3,150. O euro vale R$ 3,437, queda de 0,24%. No horário de Brasília, 2h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Minuto Esportivo. Oferecimento Globo Construtora. Visite nossa central de vendas no Coração do Estreito, próximo a Globo Renault. (27 para as 3 horas). O esporte chegando com o Paulo Branchi. Boa tarde, Paulo Branchi. Boa tarde, Renato Igor. O Palmeiras vai ter de se virar para evitar punição na Conmebol em função da briga generalizada que ocorreu no jogo com o Peñarol em Montevidéu pela Libertadores da América. O time uruguaio recebe punição maior, mas o Palmeiras também não escapa de jogar com portões fechados, tudo indica. Um advogado uruguaio foi contratado pelo Palmeiras para defender o clube, mas a provável punição é de jogar uma partida sem a presença do público em São Paulo. Provavelmente será na partida com o Tucumã pela Libertadores América. Além disso, Felipe Melo está suspenso preventivamente por 3 jogos e deverá receber uma pena ainda maior. Mas, claro, ainda há necessidade do julgamento. O Palmeiras vai fazer a sua defesa. E a suspensão temporária, que é comum em vários esportes, no futsal, por exemplo, também vai ser testada no futebol. Nas divisões inferiores do futebol inglês, a suspensão temporária de um jogador que receber uma punição disciplinar vai começar a ser testada. Inicialmente, o jogador que receber o cartão azul vai ficar fora do jogo por 10 minutos. É isso, Renato. Eu volto daqui a pouco às 3h30 com mais um Minuto Esportivo. A Casan comunica a população dos bairros de Ingleses, Cachoeira do Bom Jesus, Lagoinha, Ponta das Canas, Canasvieiras, Jurerê, Daniela, Ratones, Vargem Pequena, Vargem do Bom Jesus, Sambaqui e Santo Antônio de Lisboa, que o fornecimento de água fica prejudicado na manhã desta quarta-feira para manutenção na subestação de energia da estação de tratamento dos Ingleses. O abastecimento será restabelecido a partir do meio-dia ainda da quarta-feira e normalizado gradativamente ao longo do dia. A Casan pede a colaboração no sentido dos moradores do norte da ilha limitarem o consumo de água ao essencial ao longo de toda a quarta-feira, até que o sistema esteja operando normalmente. A Casan lembra que dispõe da central de atendimento 0800 643 0195 para informações e solicitações de serviço. Tá querendo um carro zero? Tá procurando o melhor preço? No trabalho pra viagem?
vai na Ford Globo, que é muito mais vantagem. Quem valoriza o seu usado e dá um show de atendimento, onde é mais facilitado. Ford Globo Floripa, Coqueiros e Santa Mônica. Pode comparar, o mesmo é na Ford Globo. Respeite as leis de trânsito. No Mais por Menos Angeloni, o seu dinheiro rende mais. São diversas ofertas para você economizar. Confira! Filezinho de peito de frango sadia, pacote 1 kg, 8,97. Colchão mole bovino Marfrig pedaço, 17,95 kg. Lava-roupas líquido Omo 3 litros, leve 2 ou mais e pague 18,99 cada. Papel higiênico Neve Neutro 30 metros, leve 18, pague 16 unidades, 14,99. Passe no Angeloni e aproveite! Angeloni, tudo para você viver bem. Informa a hora certa. 23 minutos para as 3 horas. Na CBN Diário, Conversas Cruzadas. O Fórum de Debates de Santa Catarina. Apresentação, Renato Igor. 23 minutos para as 3 horas, dúvidas sobre o mercado imobiliário, e a gente está discutindo aqui o que acontece a partir do momento em que o cidadão ele enfrenta alguma dificuldade financeira e precisa devolver o imóvel, ou romper o financiamento, o contrato de compra e venda para a construtora. Como é que funciona para ele recuperar parte do dinheiro que foi investido, o que diz a lei, enfim. Estamos tratando desse assunto com a Paula Farias, que é advogada, Ricardo Rosa, que é consultor de investimentos imobiliários, e o presidente do Sinduscom, Hélio Bairros, WhatsApp CBN 991813800. É muita gente participando por aqui. O Sérgio, no bairro João Paulo, quando um distrato, creio que os impostos retornam como crédito para a construtora? Como é que funciona isso? Vamos ver se eu entendi aqui. Ele diz assim, quando ou quanto a um distrato, os impostos retornam como crédito para a construtora? Bom, é aqui uma questão bem eu acredito técnica, né? que eu tenha entendido, porque já aconteceu casos comigo. Então, vamos lá. Dependendo de que fase está esse contrato de compra e venda, pode haver, de fato, se alguma tributação foi paga eventualmente para algum cartório, para algum órgão público, já tendo um outro comprador em vista, haver esse crédito, tá? Para um próximo comprador ou para a própria construtora. Mas não é regra, tá? A gente não pode imaginar que sempre que há um distrato, essa tributação vai voltar para a construtora como crédito. Tá, vamos lá, aqui o Daniel Dutra, no sul da ilha, Ribeirão da Ilha, diz assim, olha, infelizmente eu tive uma mudança profissional que me ocasionou uma queda de orçamento bastante grande. Tive um apartamento, tenho um apartamento financiado pela Caixa, que está à venda, mas sem proposta ainda há bastante tempo. Então ele fez um financiamento e aí está com dificuldade para pagar as parcelas. Qual é a orientação? Primeiro que, para você poder vender esse imóvel financiado, vai depender do tipo de financiamento, né? O próprio Minha Casa Minha Vida, existem 3 faixas. A faixa 1, por exemplo, que varia de um rendimento X, não pode ser vendido, não pode ser alugado. Sim. Não Esse pode é o problema, a troca aliás. do garantidor. Então, para eu poder responder essa questão, eu, de fato, teria que conhecer qual é o tipo de financiamento dele. Agora, o que a gente indica é tentar uma proposta, primeiramente, uma renegociação com o banco. Existe uma legislação... Tipo, alongar mais o prazo, reduzir a parcela? Exatamente. Existe uma legislação específica para isso, que diz que quando há perda de remuneração que foi utilizada no momento do cálculo do financiamento para as parcelas, existe a possibilidade de renegociação. Então, tenta-se primeiro junto à entidade financeira, ao banco. Não havendo êxito, nada impede que seja ingressado com uma ação judicial de renegociação de dívida para apresentar a nova remuneração dele, o que poderia ser pago mensalmente e, quem sabe, estender o prazo para esse financiamento. Tá, isso aí é somente na esfera judicial ou, de repente, na negociação direta? Existem entidades financeiras que acabam cedendo a esse acordo extrajudicial. Tá? É mais difícil, tem que haver uma cobrança por parte do comprador, então tem que bater na tecla de que precisa renegociar e tem que ser uma coisa ágil, né? Ficar em atraso nunca é boa ideia. Não, tanto com a construtora quanto com a partir do momento em que
ele apresenta esse problema, seja na justiça, seja no banco, enfim, ele tem que resolver o quanto antes, porque o prazo está correndo, as prestações estão chegando, ele está em busca de emprego, ou está, enfim, querendo aumentar a renda dele, está se virando. E buscar documentar sempre isso, né? Qualquer contato que for feito com o banco, buscar documentar por e-mail ou um protocolo para mostrar depois judicialmente, se for o caso, que houve essa tentativa, que o comprador se dispôs a conversar com o banco, mas que eles não quiseram negociar. Sim, o Daniel, ele nos diz aqui que foi um financiamento imobiliário convencional, não foi na faixa 1 de baixa renda. Nesse caso, ele pode colocar a venda sem problema nenhum. Se vender, ele deve notificar a entidade financeira, aí um novo financiamento vai ser feito para o novo comprador. Né? O novo comprador não vai aderir ao financiamento dele, vai ser feito um novo financiamento. E ele vai negociar o que já foi pago, pelos valores que ele quiser. Vai pegar a diferença. Exatamente. Tá, aqui o seguinte, o Alex na fazenda do Max. E no caso de financiamento que não foi aprovado pela Caixa, a Caixa não ver como um cliente apto, a construtora devolve o 100%, tá, mas é o seguinte, eu não entendi, mas ele não fez a compra. Ele não fez o financiamento, fez a compra com a construtora e como você mencionou antes, talvez algum problema no CPF dele não foi aprovado. Nesse caso, não é culpa da construtora. A devolução, como eu falei, varia de 10% a 25%. E, em regra, no judiciário, diz que deve ser devolvido de forma imediata, com juros e correção. 25% são poucos casos, tá, que foram ao Superior Tribunal de Justiça. Em regra, aqui em Santa Catarina tem ficado entre 10% e 15% no judiciário. Tá, mas então tem essa diferença, né? Que o caso inicial é esse segundo que você nos trouxe aqui, né? No caso direto com a construtora, esse pedagiozinho aí e tal. Ok. No caso com o banco, ele vai ter que negociar, alongar a dívida, reduzir a prestação, é isso. Exatamente. Né? Quando tem o financiamento, não tem o que fazer. Lógico que a gente tem que tentar essa renegociação. Uma vez que o banco não cede a renegociação, não tem mais o que ser feito. Se a pessoa não tem condição de pagar, vai ser levado a leilão, quitar dessa dívida e a perda do imóvel, né? Nesse caso do financiamento direto com a construtora, é importante destacar aqui, reforçando o que a doutora Paula está colocando, a buscar a construtora. Hoje o cenário é de flexibilização, as construtoras ampliam os prazos, não têm interesse em retomar o imóvel, fazem qualquer negócio para manter o cliente no imóvel, para manter o negócio, o contrato que as partes assinaram. Então, é interessante buscar a construtora e não já logo demandando ir para a justiça. E o entendimento, né? E ele faz a sua programação, de repente ele tem uma possibilidade de emprego de 6 meses, 1 ano, e tudo é possível conversando com a construtora. Sim, vamos lá aqui. Renato, na Vargem Pequena, a pergunta é a seguinte: ainda existe aquele, pergunta o Renato, contrato de gaveta que você faz com o comprador que está impossibilitado de continuar o pagamento e um terceiro que vem aí para assumir um cartório, mesmo que no momento ele não consiga fazer a transferência? Existe, né? Acredito que ele esteja falando aí financei o imóvel com o banco, não consigo pagar, quero colocar à venda. Só que ao invés do novo comprador ir até o banco fazer um financiamento para ele, ele faz contrato de gaveta, o comprador fica responsável pela dívida mensal e só muda o nome de quem comprou junto ao banco, junto ao registro de imóveis depois da quitação. Existir existe. É muito perigoso e o que mais acontece hoje em dia é de procurarem um escritório porque vendi, o novo comprador falou que ia pagar, 3, 4 meses depois chegou uma cartinha do SPC de Serasa e eu vi que eu estou devendo para o banco. Acontece muito. E, infelizmente, não tem o que fazer. Lógico, a gente pode pegar esse contrato, se ele tiver reconhecimento de firma, 2 testemunhas, levar para o judiciário. Mas, ainda assim, a mora ou o atraso vai se estender por meses e, quem sabe, anos. E aí vai ficar bem difícil de voltar ao cenário antigo, caso tivesse levado o novo comprador para o financiamento. Bom, aqui a Patrícia, no Itacurubi, ela nos pergunta o seguinte: olha, comprei um apartamento, cita aqui uma construtora, como a construtora não está aqui para se defender, Patrícia, eu não vou citar o nome da construtora, espero que você entenda. Se tivesse aqui o representante da construtora, a gente citaria sem problema nenhum. Bom, comprei um apartamento no Itacurubi, deveria ter sido entregue em 2014 e não foi. A obra está andando, devagar, mas está andando. Previsão de entrega definitiva para maio, junho.
desse ano agora. Então, um atraso aí de 3 anos. Durante todo esse processo, temi pela falência da construtora, mesmo sendo retomada a obra. Esse seguro que foi citado há pouco aqui, o seguro da obra, né? Para mim é novidade, nunca foi mencionado pela construtora. Faço pagamento em parcelas direto com a empresa e a correção é pelo CUB. Será que tem no caso dela, ou tinha? O Hélio citou agora há pouco que, olha, hoje é uma exigência legal, pode demorar um pouquinho, né? Mas tem o seguro. Talvez seja esse o caso aqui. Mas não, o caso do acionamento do seguro, aqui o doutor Ricardo e a doutora Ana Paula pode comentar, ele só é acionado no caso em que a empresa não tenha condições de concluir a obra. Aí ele é acionado. Né? Se esse não foi o caso, porque não é o caso. O 20 aí está falando que ela reduziu o ritmo, e atrasou, claro. Atrasou, mas esse atraso, provavelmente a empresa, juntamente com ela, vão negociar, vai haver alguma compensação para, enfim, chegar ao cumprimento do contrato, que é a entrega do apartamento. O que acontece nessas horas, então? O que prevê a legislação? Quando você tem ali um prazo de entrega, e esse prazo tem uma margem aí de diferença? Existe uma margem de 180 dias, desde que devidamente comprovada. E acredito que, mais um novo parênteses, talvez as construtoras devam observar um pouco mais essa forma de comprovação. Hoje em dia, a alegação de falta na mão de obra ou chuvas excessivas não são mais aceitas pelo judiciário, porque são riscos inerentes à própria profissão, né? Lógico que se tiver como comprovar, e a gente sempre fala assinar, o próprio engenheiro assinar todo dia, choveu, hoje iríamos colocar o telhado, não foi possível por conta disso, enfim, isso seria provas muito melhores, né, para comprovar o atraso. Nesse caso da ouvinte, estando em atraso, ela tem direito, se mora de aluguel ou ainda que não more, aluguel durante todo esse tempo de atraso. A multa combinatória que provavelmente está prevista em contrato pelo inadimplemento do contrato, assim como quando o comprador deixa de pagar, ele paga uma multa por isso, o construtor também tem que ter essa multa prevista. E 2 possibilidades. A multa, no caso dela, quando ela quer continuar no imóvel, ou eventualmente, se ela não quiser mais continuar no imóvel, solicitar a rescisão e aí com a devolução total dos valores. Agora, eu fico imaginando a dificuldade da construtora, porque é o seguinte... se a construtora ela teve dificuldade para cumprir o prazo, no caso aí 3 anos de atraso, ela teve essa dificuldade, vamos partir do princípio que estava aí, né, tentando trabalhar de forma correta, enfim, teve dificuldade financeira. Com essa série de imposições legais, e pagar o aluguel, e pagar a indenização daqui, dali e tal, fica mais difícil ainda, não? Com certeza, para honrar os compromissos. Com certeza. Eu acho que o judiciário, nessa hora, ele está sendo bastante sensível também a essa realidade que todos nós atravessamos. Não é uma coisa só do setor imobiliário. Eu acredito que a negociação deve prevalecer, o judiciário também, naqueles casos em que for provocado, vai ter uma compreensão diferente, vai poder avaliar também essa questão da situação econômica, não é só a questão de caso fortuito, força maior. Então, eu estou muito confiante nessa situação de negociação. Acho que é possível resolver, aliviar o judiciário e todo mundo que já está sendo sacrificado, porque não é só por ser empresário que deve suportar, o empresário que está passando uma dificuldade enorme nesse momento, porque tem obrigações a cumprir. Mas o próprio trabalhador também tem as suas obrigações, está perdendo o emprego, que é a parte mais triste desse cenário. Mas o Renato, só fazendo uma retificação aqui, o seguro de obra é uma exigência dos imóveis financiados, só para não ficar dúvida para o cliente. O imóvel financiado ou a instituição financeira exige o seguro. Pela construtora. Pela construtora, exatamente. Vai buscar dinheiro no mercado para tocar a obra. Para não ficar dúvida, ficar claro. Agora, os empresários que têm querem uma segurança maior, eles procuram fazer um seguro, mas daí é facultativo. Perfeito. Tá. O Pereira nos ingleses pergunta, a consulta no sindicato ela é gratuita? A gente citou agora há pouco, se informa no sindicato para saber a condição da construtora e tal. Com certeza, nós não vamos cobrar, temos a maior boa vontade em receber qualquer visitas, consultas, telefone, e-mails, pode mandar direto que a gente está lá para ajudar.
Muito bem. Aqui o Rodrigo nos pergunta aqui no WhatsApp CBN 991813800. E o crédito para quem é empreendedor individual? É possível obter crédito aquele que não tem carteira assinada, que é autônomo e tal? É possível, tá mais difícil, como a gente falou no começo da conversa. E é interessante que essas pessoas mantenham uma atualização na declaração de imposto de renda, eventualmente o carnê-leão, se pago, uma conta bancária ativa, que são a partir desses documentos que vai ser comprovado qual que é o rendimento dele, né? Tá mais difícil hoje simplesmente assinar um documento, dizer quanto que tem de rendimento e o crédito sair, tá? Mas lógico que, ainda assim, sendo empreendedor individual, essa pessoa tem o direito de obter crédito junto ao banco, né? Qual é a boa agora de investimento? Vamos perguntar para o nosso consultor aqui. Imóveis. Imóveis. Dá para falar diferente, né? Não posso falar diferente, senão vão bater em mim aqui dos dois lados. Mas investir em imóveis, ó, tem um número de São Paulo que saiu fevereiro de 2016 comparado com fevereiro de 2017. 4,5% menos vendas e 13% a mais de receita global. Ou seja, investidores estão tirando o dinheiro da aplicação e estão aplicando em imóveis que geram renda e aluguel. Então, acredito que talvez isso dê uma suportada no mercado aí até meados do ano, talvez até um pouco mais, até que a situação melhore para todo mundo. A queda dos juros, né? A queda da taxa básica, exatamente. O juro vem caindo. O juro está caindo, tira da aplicação para investir em imóvel. Renato, se nós pegarmos a série histórica, só para contribuir com essa fala do doutor Ricardo, nós vamos ver que o imóvel ele teve os seus momentos de declínio, mas ele, na maioria do tempo, ele sempre esteve em alta. Vamos pegar aqui 2008 melhor, nós vamos ver com a crise, o imóvel vinha se recuperando em 2005, 6, 7, até outubro de 2008, quando surgiu a crise nos Estados Unidos. Em 2010, já retomou, menos de um ano e pouquinho, já retomou a sua valorização no mês de janeiro, com o setor imobiliário no país liderando o número de contratações. E graças ao Minha Casa Minha Vida, que houve essa alavancagem fantástica. E agora, chegou em 2012, foi o ápice do setor, mas por crise política, tem que ficar isso, não é coisa do mercado que afetou o valor do ativo imóvel. É crise política, né, que levou a esse desastre que nós estamos, senão o imóvel estaria ainda liderando os investimentos. Mas como fala o doutor Ricardo, grupos americanos estão vindo para o Brasil, estão aproveitando o momento de estabilização. Né? Está em liquidação para comprar imóveis comerciais, galpões, prédios corporativos, empresas. Então, o cenário é muito bom e eu recomendo, como sempre fiz nesses 10 anos que estou no Sinduscom, e não tenho a menor encargo de consciência de fazer uma recomendação tão segura. Compre imóvel e aproveite este momento, porque a partir do segundo semestre deste ano, o imóvel vai voltar a valorizar, principalmente no estado de Santa Catarina como um todo. Porque aqui o cenário é diferente das demais regiões do estado. Quanto que o senhor espera aí uma retomada? Porque, inclusive, os economistas costumam dizer que depois de uma longa crise, depois de um recesso, de uma situação de recessão, né, há um salto, né, há um gatilho forte. O nosso calcanhar de Aquiles, Renato, é a Selic, que é a taxa que baliza tudo. Baixando a Selic a 8,5%, 9%, o cenário já se torna totalmente diferente. Nós, em 2012, tivemos uma Selic de 7,25%. As empresas, o que produzisse vendia. O cliente, o mais simples possível, ele tinha 50 mil reais que não depositava no banco, ele colocava no bolso, ia lá no sindicato, ver se a gente tinha alguma recomendação de algum imóvel, uma sala, um terreninho, um apartamentinho para ele comprar, porque ele não compensava deixar dinheiro no banco. Mas o interessante disso, Renato, como acontece no primeiro mundo, o banco tem que ser fomentador da geração de riqueza.
Quando você, nesse cenário que nós estamos vivendo, de especulação financeira, todo o dinheiro está depositado no banco, aguardando juros, é um desastre para a geração de emprego, riqueza, porque vira um cassino. Vira um cassino, vira capital especulativo, quando o empreendedor, investidor, ele se dá conta de que vale mais a pena deixar o dinheiro no banco do que investir na produção, é ruim para o país. O melhor dinheiro é aquele que você ganha fruto do trabalho, da produção, que é o que nós estamos necessitando nesse momento, produção e trabalho. Bom, seguinte, hoje nós temos aí volume de ações aqui em Santa Catarina, de devolução. Número? Não, a gente não tem esses dados no número de ação, tá? O que a gente tem são os dados de 2015 ainda, porque 2016 não saiu, e de cada 100 imóveis comprados, 41 foram devolvidos. O que gera 5 bilhões, o que voltou para as construtoras 5 bilhões no total. Ou seja, é muito alto, é quase 50%. Né? Sendo que normalmente é 10% essa taxa de devolução. Como o presidente mencionou lá para 2012, quando a gente pensa num cenário agradável, bom, essa taxa de devolução é 10%, né? A gente não fala em crise. E foi de 41%, o que é muito alto. Mas o número de ações, realmente, a gente não tem esse dado. Presidente, queria aproveitar a presença do senhor aqui conosco. Dia 15, então, essa audiência final do plano diretor. Depois é a apresentação para o Conselho da Cidade, se não estou enganado, e por fim encaminhamento para a Câmara de Vereadores. Encaminhado para o prefeito, para ele encaminhar para a Câmara de Vereadores. E aí, como é que estamos, hein? Qual é a avaliação do segmento? A nossa avaliação neste momento, nós recebemos ontem, mas já imediatamente acionamos a equipe técnica e ficamos uma boa parte da noite de ontem analisando. O cenário não é favorável, não é bom. Ele é um plano altamente subjetivo. Ele é muito no detalhe, né? Tem mais de 500 artigos. Muito complexo na materialização. Então deixa tudo para a equipe, para o técnico, para o analista decidir. E isso nós temos exemplos aí negativos desse cenário de subjetivismo, onde o crescimento da cidade fica refém de uma burocracia inaceitável nos dias de hoje. Mas eu quero destacar aqui, Renato, nós estamos concluindo os números desses últimos 4 anos em que a cidade ficou parada em consequência de um plano diretor, que é o 482, que não produziu nada. São números altíssimos, muito impactantes. Eu vou te trazer isso com mais detalhes, mas são bilhões, não do setor imobiliário, da economia como um todo. O valor de geração de riqueza foi atingido violentamente. Tanto é que a prefeitura, a renda da prefeitura, dos impostos caíram drasticamente. O prefeito Jean está preocupado com isso e acredito que agora, nesse momento, ele possa dar uma grande contribuição, dando um aperfeiçoamento a esse plano que está sendo concluído agora. Muito bem. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Obrigado pela atenção. Obrigada. Agora 1 minuto para as 3 horas, na sequência o repórter CBN e depois o Notícia na Tarde. Na CBN Diário, Conversas Cruzadas, o Fórum de Debates de Santa Catarina.